E em razão das medidas de combate adotadas contra o coronavírus e das estratégias econômicas de governo, o presidente peronista Alberto Fernandes perdeu capital político. A imagem negativa dele atinge atualmente 43,3%, superando dessa forma os 40,6% de índice positivo e 15,5% de neutro, conforme uma pesquisa da consultoria Sinopsis, divulgada recentemente. A Argentina é o país da América Latina que teve o isolamento social mais prolongado. Foram 6 meses de lockdown. No início da pandemia, tomados pelo vírus do medo, 80% dos argentinos aprovaram o confinamento. O cenário depois mudou. Além de ser um xiita do lockdown, Fernandes tem aplicado medidas intervencionistas no mercado que desagradaram ao empresariado e, sobretudo, à classe média. Entre elas, a proposta para estatizar o quarto maior produtor de soja do país, a Vicentim, de congelar tarifas de serviços de televisão paga, internet e telefonia celular e, mais recentemente, taxar grandes fortunas. No início de setembro, Fernandes fez um pronunciamento em rede nacional para tentar acalmar a onda de protestos. O poste de Cristina Kirchner enfrentou até manifestações de policiais da província de Buenos Aires. O motivo, assim como a popularidade do presidente, a economia da Argentina derrete. O produto interno bruto do país vizinho teve uma queda de 16,2% no segundo trimestre de 2020, na comparação com os 3 primeiros meses do ano. Ante o mesmo período de 2019, a queda foi histórica, de 19,1%. Até então, a maior retração havia ocorrido no primeiro trimestre de 2002, quando a economia do país desabou 16,3%. E aí, Fiuza, cenário dramático vivido na Argentina e pelo presidente Alberto Fernandes, hein, Fiuza? Sabíamos que seria esse o filme. Eu, pelo menos, não esperava que seria um filme tão catastrófico, né? Porque, de fato, ele está fazendo tudo certo para arruinar a Argentina no tempo mais rápido possível. É uma conduta de governante exatamente na linha do que se passou tragicamente na Venezuela, né? Trata-se de um autoritário, de um populista que o lockdown revela muito bem quem é, né? Quer dizer, na verdade, é isso. Criminosamente, personagens como esse usaram e ainda estão usando a situação de uma pandemia para aprisionar as pessoas, porque são autoritários. Estão interessados aí no combate ao autoritarismo? São esses personagens. Por que o secretário de Estado norte-americano vem ao Brasil e expressa preocupação lá na fronteira com a Venezuela? Porque esses territórios, nas mãos de populistas, criminosos, eles vão se tornando, de fato, uma base para a ilegalidade total, uma base para o terror até, né? Isso não é brincadeira, isso não é uma disputa ideológica. Então, do jeito que as instituições venezuelanas foram dizimadas pelo chavismo, esse Fernandes, que é o poste da Kirchner, todo mundo sabe disso, um regime, inclusive, brutal, né, que tem suspeitas de assassinatos nas costas, né, ele está também dizimando as instituições argentinas. E com o requinte, né, Vitor, criminoso, de renunciar, como outras autoridades têm feito, de renunciar a uma política responsável de proteção da população vulnerável contra o vírus, para apavorar e empurrar todo mundo para dentro de casa. O Zé Maria Trindade, de vez em quando, fala uma coisa aqui que eu acho que só ele fala e eu acho que ele está certíssimo. A culpa, né, a origem, a semente desse desastre está no antecessor, na minha opinião também, do Fernandes, que é o Maurício Macri, né, que recebeu a delegação da sociedade, do eleitorado argentino, para implantar uma política liberal. Não é neoliberal, não é direita, não é nada conservador, não é nada disso. Uma política liberal, pragmática na economia, né? Que monte alicerces firmes e responsáveis, responsabilidade fiscal, como que o Brasil está tentando fazer de novo. Já tentou com outros governos em outros momentos. E o Macri, como diz o Zé, na minha opinião, com toda razão, ele amarelou. O Macri, ele se acovardou diante do chamado
populista, né? Você não consegue ser um líder pragmático, sem coragem, para ir até o fim nas suas medidas, para bater no peito e dizer que aquilo que você acredita, mesmo quando, né, as hordas de patrulha montadinha, muito bem montadinhas, hoje a gente já falou de várias delas hoje no programa, vem para cima de você, te chamando disso. Pode ser que joguem futebol com a tua cabeça, uma cabeça, né, um simulacro de cabeça, né? E o Macri não segurou a onda. E eu também acho que ali está a gênese, porque ele dá, então, o pretexto, né? Ele dá ali a mensagem que o populismo bandoleiro dos Kirchner queria, que era o seguinte, o neoliberal não deu certo. Aliás, eu acho que isso acontece também, não tão enfaticamente, mas também no Chile. O Sebastião Piñera também me parece um líder um pouco hesitante em relação aos propósitos liberais, que precisam de autoridade. E não adianta, vamos chamar de autoritário, mas você tem que levar a autoridade adiante com a coragem, você vai ser premiado adiante. Né? Pergunta ao Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real. Né? O Fernando Henrique não teve medo de exercer a autoridade ali, contra tudo e contra todos naquele momento praticamente, que é o que eu vejo acontecer também de alguma maneira com Boris Johnson, né? No Reino Unido. Ele também está titubeando. Ele ficou acuado com a patrulha europeia contra ele. Hoje eu vejo o Boris Johnson, posso estar enganado, mas eu vejo também como um líder fraco. E aí vale essa equação que o Zé montou muito bem, eu acho, para todos esses líderes. Se apresentarem o ideário liberal, de autoridade firme, não autoritarismo, para organizar a sociedade, sem medo da patrulha, e não cumprir, o que vem depois é tragédia. Fala, Zé. É uma triste sina, né, Fiuza, da Argentina. Os europeus daqui, do Cone Sul, né, que estiveram muito bem, e vários governantes foram destruindo através de políticas populistas. Alguém tem que pagar a conta. Essa história de dar cano, isso já era, não tem como dar cano, fazer moratória, enfim. E a Argentina fez e repetiu. A história é o mercado. Fiuza, é o seguinte, uma vez um ministro da Economia me disse que situações econômicas assim, elas não aparecem de repente. Elas são criteriosamente e de uma forma muito competente criadas a partir de anos. A partir de anos. E é verdade. Hoje, Fiuza, eu acompanhei aqui em Brasília lançamento de vários planos, desde Sarney, do plano Sarney, aquela história de correr atrás de boi no pasto, de fechar a porta de supermercado. Depois veio o plano feijão com arroz, do Maílson da Nóbrega, né? E outros planos, até desembocar no plano real, que foi um plano assim engendrado ali com a cesta de moedas. A URV era uma cesta de moedas, não era só o dólar, né? E andando paralelo ali ao real até acabar com a URV e entrar o real. Quer dizer, tudo isso para tirar a memória inflacionária que já estava na cabeça do brasileiro. Então, um plano econômico, qualquer que seja ele, ou a saúde da economia de um país, ela independe de um governo. Ela passa por vários governos. Eu costumo comparar a realidade econômica de hoje que vivemos, né, ao que aconteceu atrás. Seria mais ou menos como a educação. É uma política de longo prazo. Um ou dois presidentes, governadores ou prefeitos, não conseguem segurar uma política de educação saudável e boa. É preciso uma continuidade. E é esta continuidade que acabou sendo quebrada no governo aqui do Brasil, no governo PT, e que está trazendo agora as repercussões e as dificuldades. É isso mesmo que você falou, uma política econômica, uma situação econômica que se faz com o tempo.